Sejam bem-vindos a mais um programa do Manutenção com Propósito. A gente está fazendo a segunda temporada, né? O segundo episódio da segunda temporada, e hoje resolvemos gravar 2 programas no mesmo dia. Então, acabamos de gravar um programa e começando outro programa, né? Acabei trazendo uma Coca-Cola aqui, não sei se é melhor do que água para isso. Logicamente eu sei que não é, mas deu vontade, né? Cedi a tentação aqui hoje. Bom, boa tarde, tá? Para vocês dois. Pessoal do Manutenção com Propósito, estou aqui com 2 pessoas incríveis da área da manutenção de laboratório de eletrônica, e eu já vou apresentar, mas eu quero falar com você que nos assiste. Nós vamos sempre gravar episódios e programas com pessoas diferentes. E sempre que nós trocamos as pessoas, os assuntos mudam, a forma da pessoa enxergar também muda e acaba que o nosso tema ele vai ser diferenciado. O Manutenção com Propósito vai sempre tentar trazer para as nossas discussões o propósito. Pessoas que trabalham com manutenção, pessoas que trabalham com propósito, que gostam do que fazem e que influenciam pessoas e têm relevância na área. E é normal que às vezes a gente vai falar de assuntos mais técnicos, outras vezes mais comportamentais, mas o importante, o nosso objetivo do Manutenção com Propósito é trazer conteúdo, é proporcionar reflexão e que você possa se desenvolver, prosperar a cada dia mais no seu ramo profissional. Então, que o nosso bate-papo hoje seja produtivo tanto para quem é da área da eletrônica, quanto também para quem não é, quem trabalha com relação de interface com essa área, tá bom? Ou você que está pensando em adolescente, jovem, em qual área aí, ou você que pensa em mudar de área, que isso é muito normal, você está trabalhando numa área e quer migrar para uma outra área, então a nossa expectativa é motivar e dar uma versão, dar uma visão muito transparente, né? Geralmente quem trabalha com propósito sempre tem uma visão otimista e vê sempre o copo mais cheio, isso é o que nós acreditamos, mas trazer aqui 2 profissionais da área eletrônica para falar sobre eletrônica vai ser muito bom para você que já está na área, que quer fazer coisas diferentes, quer motivações diferentes e agregar conhecimento, tá bom? Então eu vou apresentar rapidamente os nossos 2 convidados e vou pedir para que vocês façam uma apresentação de vocês, né? Como vocês estão trabalhando hoje, o que vocês já aprenderam no decorrer da vida profissional de vocês, as suas expectativas. Bom, do meu lado esquerdo aqui está o Aloysio Teixeira, né, que já tem uma certa proximidade, que eu já conheço há um tempo, já me ajudou muito em várias coisas, né? E temos também o Leonardo de Jesus, que é o nosso convidado, que eu não tenho tanta proximidade assim, e ambos, né, o Leonardo é analista de laboratório de eletrônica, o Aloysio é técnico em eletrônica, e hoje o nosso assunto é eletrônica de bancada. E vamos lá, Aloysio, você pode fazer a sua apresentação? Muito boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos que nos ouvem. Primeiro, agradecer esse espaço aqui de estar podendo contribuir, né, com esse assunto que está enraizado na gente, que é a eletrônica, né? Então, me chamo Aloysio, tenho 35 anos, sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa, inclusive, está ali. Legal. Beijo, amor. Então, assim, eu estou nesse segmento já há algum tempo, já desde meus 18 anos. Então, é uma profissão qual a gente é apaixonado, a gente se integra com a equipe e a gente acaba, né, vendo a importância dessa atividade, vendo que realmente é uma profissão que te atrai, né? Eu costumo dizer que um ponto fundamental assim, para o técnico eletrônica é a curiosidade, né? É a partir daí que ele começa a criar essa paixão pela eletrônica em si, a eletrônica embarcada, que a gente vai falar mais à frente. Então, primeiramente, agradecer aí esse espaço, e espero contribuir aí com todos que estão, né, nos ouvindo, né, poder agregar e compartilhar aqui nossas experiências. Legal demais. Obrigado, tá, Luiz, pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Aloysio. Eu agradeço essa oportunidade de estar nesse podcast, onde grandes profissionais do mercado já passaram, pessoas de relevância que vão contribuir de maneira positiva, trazendo suas experiências, expectativas de trabalho. Meu nome é Leonardo, eu trabalho como analista de reparo eletrônico. Acaba que o técnico eletrônico ele já nasce técnico, então ele é um cara sempre curioso, ele já vai, desde novo, desmontar os equipamentos. Acaba que a gente causa até um prejuízo na casa, que a gente desmonta, mas não sabe montar. E eu espero contribuir para as pessoas que estão assistindo. Conforme for o programa, eu acho que eu vou me soltando, né, e posso contribuir melhor.
Gente, isso é uma coisa muito tranquila, porque quer dizer, nós entrevistamos pessoas da área da manutenção e é normal isso, né? Não é o nosso dia a dia estar num estúdio falando no microfone. Então fiquem à vontade, gente. Esse bate-papo não valeria a pena trazer uma pessoa só por causa da sua boa eloquência, né? Ou falar muito bem, não. A gente está falando de um assunto muito específico hoje, tá bom? Então, lá, fiquem à vontade, tá bom? Eletrônica. Eletrônica é algo genérico pra gente na nossa casa. Todo mundo tem um equipamento eletrônico. O Leonardo brincou aí de que a gente desmonta equipamentos, né? E quando era criança também desmontava muito, só que faltava peça, né? Você fechava o negócio, tava sobrando peça. Parafuso. E todo mundo trabalha em casa, né? Hoje, por exemplo, parte do meu final de semana foi consertar um monte de coisa em casa. E é normal, né? Isso acontece. E a eletrônica, ela na indústria, em diversas empresas, ela é essencial, só que a gente passou por um momento de muitas mudanças. Então, é interessante a gente pensar na eletrônica como uma previsão de eletrônica ontem, né, hoje, o que esperar de amanhã, o que fazer para o profissional ser um profissional relevante, como se desenvolver, se essa área ela é uma área que vale a pena. Porque, exemplo, manutenção com propósito, a ideia do propósito, né? Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Então, é importante falar desse assunto, principalmente, lembra quando eu abri o programa, eu falei sobre pessoas que estão pensando em mudar de área? Exemplo, hoje quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, a gente quer saber que carro é esse, se ele bebe muito combustível, se ele utiliza muito combustível. Então, uma decisão assertiva no ramo profissional é olhar para a área e saber qual é a expectativa. Então, como é o dia a dia, então acho que a gente vai poder compartilhar muito dessas informações, da importância dessa área, como é importante para as empresas, as mudanças que nós tivemos. Logo de cara, eu queria conversar com vocês sobre isso. Como nós passamos por um processo de evolução muito grande, muito rápido, a nossa geração, ela passou por isso. Então, quando você pega um equipamento eletrônico antigo e um equipamento eletrônico mais novo, mesmo que você seja só um curioso, você já percebe muita diferença. Eu acho que a diferença mais perceptível é o tamanho dos equipamentos. Para quem não conhece, quem é leigo, você vê componentes que não dá para... É difícil enxergar. E aí você fala, cara, isso aqui é um capacitor muito pequenininho, né? Então, assim, não estou dando ainda nomes técnicos para isso, mas mudou bastante coisa. Então, assim, olhando para os componentes ainda, vamos falar primeiro dos materiais, dos componentes. O que mudou? Qual foi o que vocês acham que qual foi a mudança mais significativa? O que evoluiu para que tivéssemos antigamente uma televisão enorme? Eu dou exemplo do dia a dia de qualquer pessoa que está nos assistindo, tá? Uma televisão enorme e hoje a gente tem uma televisão fininha. Então, assim, quais foram os principais marcos dessas evoluções? Bom, assim, eu acho que a gente viveu, né? Eu tenho 35 anos e a gente viveu lá atrás. Eu peguei um pouco ainda da era de televisores de tubo, né? Então, quando a gente iniciou a carreira, trabalhava em uma autorizada técnica e lá a gente prestava manutenção para clientes diretamente, que levavam seus equipamentos e a gente dava orçamento. E dentro desses equipamentos existia ali esses modelos de equipamentos que tinham, né, esse tipo de componente mais robusto, né, que a gente chama de modelo de soldagem PTH. O que seria esse PTH? A gente tem a placa de circuito impresso, que é a PCB. O componente ele entra na parte superior e aí no verso da placa, na parte inferior, a gente solda, né? Faz ali a solda com ferro de solda, a estação de retrabalho e tal. Então, com o avanço da tecnologia, né, foram surgindo componentes chamados SMD. Né? São resistores, capacitor, circuito integrado. Na verdade, a diferença do PTH para o SMD é só um modelo de soldagem. Né? O SMD é dispositivo soldado na superfície. Então, com isso, você tem um encapsulamento de um componente que é modelo de soldagem PTH muito maior do que o SMD. Né? Como você citou, capacitores bem minúsculos, resistores bem minúsculos. Então, assim, hoje os equipamentos eletrônicos, né, de qualquer segmento, né? Eu hoje trabalho no segmento metroferroviário e também não é diferente, né? Nós absorvemos novos trens e esses novos trens eles estão repletos com essa tecnologia, não só SMD,
mas também BGA, né? Que a gente vai entrar nesse tópico mais à frente. Mas aqui dando esse briefing sobre essa diferença de PTH e SMD é basicamente isso. Então, o técnico eletrônico, ele, além de estar atento, né, às ferramentas disponíveis no mercado que vão viabilizar uma manutenção mais eficiente, ele também tem que estar, né, disposto a encarar esses desafios. Né? Porque quem viveu essa transição, né, eu vivi um pouco dessa transição, né, a gente começou a fazer lá atrás, né, reparo nesses equipamentos mais minuciosos, foi um grande desafio, né? Até da questão prática, para você realmente absorver aquela habilidade em remover um componente sem danificar o mesmo, né? Então, isso foi uma questão de prática mesmo, né? Dia após dia, estudo, né? Dica com um e com o outro. Né? Hoje a gente tem muito recurso de informação, acessibilidade, e a gente conseguiu, né, devagar, tendo essas competências, né, de trabalho manual em si. Então, o técnico eletrônico, eu acho que ele tem muito disso, de ter esse insight de buscar novas ferramentas, né, novos recursos, né, informações que sejam válidas ali justamente para viabilizar uma manutenção, né, mais assertiva de um equipamento ali, com todas as suas complexidades, vamos dizer assim. Entendi. Leonardo, algo contribuir? Então, na minha visão, a gente saiu de uma eletrônica muito mais analógica para uma eletrônica muito mais digital. Os componentes diminuíram em tamanho, só que eles ficaram mais sofisticados. Então, aí, muitas vezes não é só trocar o componente, tem todo um software por trás daquilo. Também temos esses componentes que ficaram SMD cada vez menores. A codificação dos componentes, que muitas vezes estão em códigos, que você tem que usar tabelas para converter no modelo correto daquele componente, para fazer a leitura do datasheets. E acaba que o técnico hoje ele precisa de muito mais informação para reparar. Não adianta ele chegar com um multímetro e achar que vai reparar um equipamento de alta complexibilidade, entendeu? Ele vai ter que ler o manual, saber da informação. Um exemplo, um modulador, saber como funciona aquele modulador, como funcionam as portas de comunicação. Então, acho que essa é a grande diferença. Nas TVs, a mesma coisa. Entrou o software, as peças diminuíram, a qualidade também diminuiu. Hoje, uma tela de uma TV dura 1 ano e 2 meses. A gente pegar uma tela em 2010 que durava 10 anos, 15 anos. Então, a eletrônica modificou totalmente. Até o formato que o fabricante faz aquele equipamento mudou. Que antes tinha aquela briga no mercado. Um exemplo, um fabricante brigava para ter o melhor equipamento que durasse mais. Hoje em dia, eu acho que eles abaixaram a qualidade, mas eles abaixaram o preço também. Acaba que eles vendem um equipamento mais barato, mas com uma durabilidade bem menor. E dificilmente a gente não vê isso nas vendas, né? E tentando olhar para o lado mais comercial, a gente não olha muito para isso, né? Por exemplo, eu dei o exemplo de quando você vai comprar um carro para que você pesquisa. Dei esse exemplo agora há pouco, né? Falando sobre o ramo de profissão. Mas é notório para a gente que não é da área de eletrônica que as coisas acabam queimando, parando, entrando em falha mais rápido, né? A gente fala de... Eu não sei se isso é geral, tá? Igual você falou sobre que mudou muita coisa. Mas olhando para o nosso dia a dia do trabalhador, do profissional que trabalha com eletrônica, essa mudança de tamanho, essa mudança de componente que me parece que, assim como em outras áreas, mas muito importante isso, vocês precisam de uma atualização constante, né? Então precisam ficar antenados e ter acesso às informações. Então os componentes que são gerados hoje, todos eles têm lá o datasheet dele para você poder consertar. Eu entendi essa parte. As habilidades ainda precisam ser maiores, eu digo, as habilidades manuais para consertar, por exemplo, uma placa, ou o conserto diminuiu. A gente troca mais componente inteiro. Como é que tá? Como que é isso no nosso dia a dia? Porque assim, gente, para quem não conhece, eu não sou da área, mas tenho relação de interface. São componentes pequenos demais. Então, a tendência é que os novos equipamentos vai acabar esse reparo de bancada, ou a tendência é que continue ou aumente? Qual é a visão de vocês sobre isso? Bom, a gente citou televisores, né, como exemplo, né? Televisores é um equipamento que é um custo consideravelmente razoável, né? Quando a gente pensa com esses desafios da eletrônica para equipamentos mais complexos e mais custo de aquisição maior, né, a gente vê que realmente ainda vale a pena. Por quê? A gente tem enfrentado dificuldades
né, em questão de aquisição de componentes, né, semicondutores principalmente. Teve uma crise em 2020, 2021, e o mercado foi muito afetado, né, a produção de alguns componentes, circuitos integrados e tudo mais. E isso eu vejo com um lado positivo, né, para o técnico eletrônica, né? Não só para o técnico eletrônica, mas todo aquele que está envolvido ali com um tipo de manutenção, né, o que tange a esse tipo de equipamento, né, que utiliza esse tipo de componentes semicondutores. Então eu vejo como uma oportunidade, né? Porque se a gente olhar para o lado, se você citou o automóvel, né? O automóvel tem a ECU, né? Se a gente for falar de carros maiores, né, veículos maiores, a gente tem ali a bomba do Arla, né, que também tem a sua parte eletrônica, né, tem o módulo ECU e tem outros diversos equipamentos nos veículos que também dispõem de uma manutenção eletrônica, né, uma central multimídia, o painel do próprio veículo. Então, assim, o técnico eletrônica, ele ainda existe muitas possibilidades para o técnico eletrônica hoje, né, enganjar nesse mercado. A gente apresentar, né, uma eletrônica de equipamentos que estão sendo descartados por conta da inviabilidade de manutenção e até por custo ser muito, né, baixo. E a gente pensa, pô, será que realmente vale a pena a gente seguir por esse caminho? Estou pensando em estudar eletrônica, vou para elétrica, vou para automação. Eu acredito que ainda vale muito a pena porque os nichos são diversos, né? Basta a gente ter essa percepção e olhar para o mercado e ver em que ponto ele está aquecido e em que ponto você vai se especializar para atuar naquele segmento que você escolher. Perfeito. Achei muito interessante a observação, porque eu usei um exemplo genérico para as pessoas de uma forma geral, mas televisão, a função dela é entreter, né? Então é importante, mas ninguém vai ter problemas se uma televisão parar de funcionar. O máximo que você vai ficar é curioso e vai abrir o celular, mas existem equipamentos que são muito necessários, têm uma relevância muito grande e precisam funcionar, por isso tem redundância e tudo mais. Sobre equipamentos que já são antigos, mas são necessários, aí isso está muito ligado também à capacidade da empresa ou estratégia da empresa decidir ou não trocar determinados ativos. Então, acaba linkando à estratégia da empresa. Talvez consertar seja um caminho melhor do que você modernizar ou automatizar, ou mudar a família daqueles componentes. Muito bem observado. Existem equipamentos ativos que precisam de cuidados. E uma outra coisa que o Aloysio falou que eu achei interessante para quem está entrando na área é que é um ramo muito vasto. Ou seja, um técnico eletrônico pode consertar uma televisão e pode consertar, vamos pensar, um carro, igual o Aloysio falou, né? Você pode dar um outro exemplo aí, Leonardo? Então, falando sobre o técnico em eletrônica, na verdade, o técnico de eletrônica ele tem um caminho muito amplo. Ele pode trabalhar na manutenção em bancada. A manutenção em bancada é um caminho, mas tem o pessoal da operação, da implantação, que as empresas buscam aquele técnico altamente qualificado, aquele técnico que tem o conhecimento, pelo menos técnico, o conhecimento técnico sobre o equipamento e coloca na implantação, na operação, numa supervisão. Até na parte documental, o técnico de eletrônica entra, na parte de compra de componentes, na supervisão de equipes. Muitos terceirizados, a empresa normalmente bota um técnico de eletrônica para acompanhar os terceirizados. Então, ele sempre busca um técnico, o técnico de eletrônica, eletrotécnica ou telecom, dependendo da área. Legal observar isso. Não necessariamente o técnico vai trabalhar na bancada de eletrônica, né? Tem equipes que trabalham com técnico eletrônico em outras funções. Muito bem observado isso, tá, o Leonardo? A gente tem o caminho de um técnico eletrônica, ele vai acabar também se aperfeiçoando em determinadas áreas, né? Dizem que não é possível você ser bom em tudo, deve ter referências, né? O cara muito se especializou em trabalhar com determinado equipamento ou tipo de manutenção, e eu acho que isso deve acontecer na área de vocês também. Com certeza. Bom, a visão de como é empregado o profissional de eletrônica, como eu falei, está ligado à estratégia da empresa. Isso vai... Eu acho que vocês são os grandes responsáveis por soluções muito benéficas, que recursos, né, capacidade que a gente tem. Por exemplo, hoje a gente trabalha com vários fabricantes, independente da empresa que você trabalha. Porque a empresa, uma fábrica ou uma indústria, a indústria 4.0 ela tem essa visão de ela nascer muito bem elaborada. Então, por exemplo, você já pensar em sobressalente, pensar em vida útil do equipamento. Gente, é incrível como você compra equipamentos e rapidamente são descontinuados. Eu recebo e-mail de fornecedores e fabricantes que eu falo assim, cara, não é possível que isso está sendo descontinuado.
Aí você tem lá o tempo de ainda de vender peças, de vender o item. Então, existem negócios que hoje ter um técnico eletrônica, um analista eletrônica de bancada é essencial para a continuidade do negócio. E aí, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: o que vocês acham como conseguir contribuir a figura do técnico? Qual é o perfil de um técnico eletrônico, alguém que trabalha com eletrônica, que se espera? Qual é esse perfil? De uma pessoa curiosa, que vocês falaram, mas tem alguns outros atributos, por exemplo, organização. Por exemplo, pessoa que é meio desengonçado, né? Tipo, eu fui tentar tirar um componente com o soprador, com a estação de retrabalho, era para tirar um componente, eu tirei uns 10 lá, voou tudo em cima da bancada. E eu não tive tempo ainda de me especializar nisso, ter o feeling que vocês fazem muito fácil, parece que é lindo. Aí parece que é muito fácil fazer, mas quando você vai tentar fazer é difícil. Mas não só a boa prática, né? Mas o perfil. Qual é o perfil que vocês admiram num técnico de eletrônica e os técnicos que você conhece, além de vocês, que trazem bons resultados? Bom, acho que o técnico eletrônica ele tem uma característica que logo se destaca, né? Foco. É um cara focado. Então, por quê? Por causa dos desafios que ele tem, né, diante do dia a dia, né? Na sua rotina ele se depara com alguns desafios. Silvio, boa parte das avarias de componentes, de equipamentos, né, a gente não consegue mensurar, né, trazendo um comparativo com a parte mecânica, né? Mecânica você tem algo, às vezes, visual, né? Uma peça se deteriorou, se desgastou, você consegue diagnosticar só pelo aspecto visual daquela peça. Uhum. O eletrônico não. O eletrônico ele exige um tempo de atuação no equipamento, né, para que ele rastreie, né, qual é o componente que está apresentando a falha, né? Então exige uma certa expertise ali, foco. O primeiro ponto, acho que é isso, ter esse foco justamente para desenvolver ali essas habilidades. E a curiosidade, como a gente já tinha falado, né? O técnico que tem curiosidade, ele vai buscar informação, né? Ele vai interagir com o colega que tem mais experiência, ele vai buscar fóruns, né, para coletar mais informações que venha, né, agregar ali no processo de manutenção, até que ele descubra realmente ali qual é a falha, qual é o componente defeituoso. Então, eu acho que isso é um ponto crucial assim, para o técnico que realmente se formou agora, está seguindo por esse caminho, quer permanecer nessa área. São esses aspectos aí que características, né? Atributos, né? Tem alguma a citar também, Leonardo? Então, as características de um técnico acaba que são muito variado, mas principalmente calma. O técnico tem que ser calmo, muito calmo, porque ele tem que ter muita atenção, ele não pode ir rápido demais, porque um procedimento errado, tu causa um prejuízo assim, acaba que tu não consegue mais resolver. Então, tem que ter muita calma. Uma solda, vai fazer uma solda, muita calma. Não esteja estressado, respira, leia o manual, releia o manual, busque informação com os amigos, busque a informação com a operação. Então, os pontos principais disso é calma, ser curioso e saber interagir com os técnicos, porque cada técnico tem um jeito e, de vez em quando, é difícil buscar informação, principalmente daqueles técnicos com mais tempo de mercado, mas eles acabam te ensinando. Eu achei interessante você falando sobre calma. Eu estava muito pensativo hoje, antes de vir para cá, e comecei a lembrar dos técnicos eletrônicos que eu conheço, né? Geralmente o pessoal que trabalha com bancada, com recuperação de equipamentos, bom, gente, é uma visão minha, tá? Com a experiência que eu tenho. De repente vocês discordem, ou quem está nos assistindo não fala assim, não, eu lembro de um técnico eletrônica que era doidão, assim, desculpa o termo, agitado, mas assim, por exemplo, são concentrados, são equilibrados, gostam de ter detalhes, coisas que eu observei, por exemplo, onde esse equipamento é utilizado? Então, a forma que o ativo, que o item, ele é utilizado já pode ser um bom começo para você começar a identificar problemas, né? Identificar problemas para reparar,
né? E uma outra coisa interessante que eu percebo é como o técnico eletrônica pode contribuir não só quando quebrou. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Por exemplo, quando você vai fazer manutenção eu não conheço de manutenção eletrônica, tá? Mas você vai fazer uma manutenção na minha área, por exemplo, numa subestação, a gente vai fazer manutenção de equipamentos de manobra, tem a parte dos equipamentos de eletrônica. Por exemplo, um relé de proteção. Ou um cartão de CLP. Vou dar um exemplo de itens mais próximos a mim. Esses dias eu vi a Samara Sibeli, até uma convidada que está para vir aqui, ela mora lá em São Paulo, que ela é especialista em automação, ela recuperando cartões, passando o esmalte, né, ela dando um exemplo, abrindo e tirando. Existem equipamentos que ficam lá até acabar a vida útil deles, só são retirados quando apresenta defeito. Aí troca, plug and play e vai para uma bancada. Mas como funciona? Porque a gente fala muito aqui de manutenção preventiva, de ciclo de manutenção, periodicidade de manutenção. Como é que funcionam os equipamentos eletrônicos assim? A maioria deles, ou exemplos diferentes, existem equipamentos que você precisa desmontar e fazer uma manutenção preventiva. Como é que funciona a manutenção preventiva desses equipamentos e a corretiva? Na área de eletrônica, tem mais corretiva do que preventiva? Andam juntos? Como o profissional de eletrônica pode contribuir na aquisição de novos equipamentos? Só para facilitar, porque eu acho que eu fiz um monte de perguntas ao mesmo tempo. Primeiro qual a diferença entre a preventiva eletrônica e a corretiva eletrônica? Bom, primeiro que falar de preventiva eletrônica é um pouco complicado. Confesso que boa parte dos equipamentos, né, a manutenção mais efetiva, não seria a palavra adequada, mas a manutenção que a gente utiliza, né, é a corretiva, na eletrônica. Por que falar de preventiva é complicado? Porque a partir do momento que eu estou analisando a funcionalidade de um equipamento, né, estou analisando com o osciloscópio ali o sinal de saída, né, medindo as tensões lá nos test points da placa, do circuito. Se está ok, o equipamento está em plena funcionalidade, mas eu não consigo mensurar, né, quando um equipamento, um transistor, um capacitor vai apresentar uma falha. É muito relativo. Por exemplo, se a gente fala de um televisor, por exemplo, de um certo fabricante, que, como ele falou aqui, o Leonardo falou, dura 10 anos uma televisão. Eu, inclusive, tenho um televisor na minha casa que tem exatamente 10 anos, entendeu? E um outro cliente comprou o mesmo modelo e apresentou falha em menos de um ano. Então, quer dizer, existe uma certa inconsistência ali. Nisso, né? Porque é complicado a gente falar de componentes eletrônicos, né? É claro que toda fábrica, ela tem dependendo do segmento que ela vai produzir aquele componente, a matéria que ela utiliza é mais específica para aquele segmento, né? Por exemplo, eu trabalho no segmento metroferroviário, como eu falei, no Metro Rio em específico. Uhum. Então, quando as empresas que são nossos fornecedores, são os fabricantes dos nossos equipamentos, aliás, vão fornecer para esse tipo de segmento, transporte, metrô, trem. Então, assim, a régua lá em cima para atingir o padrão de qualidade que a gente está lidando com um transporte de pessoas. Então, questão de safety, né? Sim. Então, o equipamento vem com altíssimo nível de qualidade, né? Então, assim, voltando lá para a questão da preventiva e da corretiva, a preventiva que a gente pratica, a gente tem uma rotina de preventiva dentro dos equipamentos, né? Que é avaliar basicamente a funcionalidade dele. Se ele está oferecendo lá para o trem o que ele foi projetado para oferecer, né? E aí, trazendo um pouco mais para a minha realidade, lá no laboratório que eu trabalho, ele é segmentado por diversas baias, né? E dentro de cada baia existe um ou dois técnicos, né, que são especialistas em sistemas. Especialista em sistema de tração, outro especialista em sistema de sonorização, outro especialista em sistema de comunicação visual, né? E aí separado os sistemas para quê? Para que justamente o técnico fique ali no dia a dia absorvendo o máximo de conhecimento, né, do equipamento e tenha maior robustez na hora de fazer uma análise. O técnico eletrônico ele tem, além de produzir o reparo do equipamento em si, o que é bacana é você registrar isso, né? Registrar esse roteiro de manutenção que você
avançou, trocou um componente, né? Eu fui por esse caminho aqui. Eu acho que assim, eu faço isso na minha rotina, vou registrando como cheguei como foi a minha análise para chegar naquele componente, tudo mais. E além de, claro, né, boa parte dos equipamentos que a gente trabalha, a gente tem, né, um procedimento de teste, uma instrução de trabalho, um manual do fabricante. Isso é fundamental para o técnico, e principalmente o diagrama elétrico, né? O diagrama elétrico é o GPS. É como se estivesse no Rio de Janeiro aqui, né? A gente está aqui Perfeito, na, né? na Zona Oeste sem um GPS. Eu fico perdido. Sim. Então, assim, eu acho que o técnico eletrônico ele precisa de um diagrama para poder ter, né, o norte ali realmente e ter mais velocidade na hora de executar uma manutenção. E aí, pensando nisso, resumindo aqui, né, o nosso laboratório de eletrônica ele acabou criando no passado, né, uma célula chamada desenvolvimento. Né? O que seria esse desenvolvimento? É um grupo de pessoas, técnicos, responsáveis por produzir mais conhecimento, né, produzir documento, né, para os demais técnicos do time. Né. Então, nós absorvemos os equipamentos mais complexos, né, justamente que tem aquelas tecnologias que a gente comentou aqui, SMD, BGA, e a gente se deparou com um cenário difícil, né, um cenário difícil, desafiador, que é sem um diagrama elétrico. Então, essa área de desenvolvimento veio justamente fazendo, né, esse trabalho de busca de conhecimento, de análise minuciosa do circuito, entender como é que o circuito funciona, desenvolvendo simuladores, né? Os simuladores vão proporcionar para o equipamento, né, o que o trem disponibilizaria para o equipamento, justamente para poder a gente ter mais assertividade na manutenção. Então, essa área de desenvolvimento existe até hoje no nosso laboratório, né? E basicamente esse trabalho que é feito ali, né, que expandiu, né, o conhecimento de todo o time. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade também, assim, não só para a empresa, mas como para o técnico também, né, de justamente ter esse viés mais de análise, né, ter um trabalho mais minucioso, de poder, né, gerar um conteúdo que vai saber que você vai reduzir o tempo de manutenção do próximo técnico que for pegar naquele equipamento. Então, isso é muito bacana, cara. É um trabalho desafiador, né? Desafiador. E aí você traz para a gente uma informação sobre procedimentar. E como isso ajuda. Você tem essa visão, é uma visão muito, como eu posso dizer isso? É um sentimento de grupo, de time, de evolução. Você sabe como é bom pegar... Eu já peguei vários manuais. Hoje, desculpa. Você tem facilidade quando você pega um procedimento de printar na tela, tirar foto, deixar bem mastigadinho. E procedimento é importante não só na área eletrônica, na manutenção é muito importante. Você poupa tempo. Quando a gente fala de poupar tempo, a gente está falando de poupar tempo da empresa, do negócio também, além de facilitar. Não vai investir todo aquele HH, né, aquela hora de trabalho, sendo que você já passou por lá e pode contribuir. Eu acho um desafio enorme você tentar recuperar um equipamento que não tem diagrama. E aí vocês devem ter algum tipo de, não vou falar macete, mas a experiência que vocês vão adquirindo, né? Não sei qual o caminho melhor de seguir quais componentes olhar primeiro. Essas manhas, talvez sejam as manhas que não vai dar para a gente falar profundamente aqui, porque o fórum é muito aberto, né? E você, Leonardo? Sobre corretiva e preventiva, o que você... Acaba que, para o técnico de eletrônica de bancada, dificilmente chega uma preventiva. Porque quando chega ali já está com defeito, já apresentou algum defeito. Até porque normalmente é um técnico de campo que diagnosticou aquilo. Então já vai chegar parada. A preventiva que a gente tem atualmente, que eu trabalho, é o seguinte: é o estudo para antecipar defeitos que vão acontecer no equipamento. Por exemplo, um capacitor que vai apresentar um defeito e vai gerar desordem no PWM da fonte, causando a parada do equipamento. Então, alguns clientes têm chegado exatamente para isso, para estudar essa antecipação do problema. Eu não vou falar que é uma preventiva, porque pelo fabricante não é defeito, é só a vida útil dele se encerrando. É uma ação proativa, né? É uma proativa, tá? É uma ação proativa, tá certo. Então é isso que eu posso falar sobre a preventiva. Agora, a corretiva é nosso dia a dia, né? E assim,
o dia a dia, né? Você pode trocar o componente, a gente já falou aqui sobre a dificuldade, às vezes não é nem por falta de dinheiro, às vezes é por falta de fabricação, descontinuidade, é uma visão de projeto, design de projeto, quando você pega uma planta que ela nasce já pensando nisso, né? Acho que é importante quem trabalha com manutenção, quem trabalha com projeto, e aí quando eu falei como a gente pode contribuir, porque, por exemplo, o setor de engenharia, o engenheiro de design de um projeto, quanto mais informações ele puder pegar com a equipe técnica para já comprar componentes que tenham uma capacidade de manutenção, né, e também tenha confiabilidade, a gente está falando sobre a NBR 5462, né, que é a norma que fala sobre capacidade de manutenção e confiabilidade, nós temos muito a contribuir. Às vezes a gente não pega por trabalhar com manutenção, mas a oportunidade que a gente tem de contribuir em novos projetos. Por exemplo, talvez na empresa que vocês trabalham, você já segue um procedimento, já segue um dia a dia de manutenção, mas rola um projeto ali que indiretamente a gente pode contribuir com uma informação. Ó, não compra esse equipamento, não. E essa informação ela é muito importante pela experiência que a gente tem com o fabricante. Então, eu tenho certeza que quando a gente fala assim, onde eu posso comprar um equipamento de segunda linha, né? Poxa, igual falou, é um negócio que tem um safety muito alto, um nível de segurança muito grande por causa do negócio, então dá para você comprar um equipamento que tenha baixa confiabilidade. E eu acho que a postura de quem trabalha com propósito é sempre colaborar, sabe? A gente falava antes de começar aqui, tem uma galera que vai sempre olhar o lado vazio do copo, mas o profissional que ele... E aí, gente, não é Alice no País da Maravilha, não. É porque a gente gosta do que faz. Esse é o objetivo. E voltando ainda para a parte do dia a dia, aproveitando aí a deixa do Aloysio, sobre engenharia reversa, né, sobre você conseguir... Vocês conseguem lembrar assim, de um momento que vocês conseguiram trazer uma solução que foi legal, que vocês aprenderam? Conseguem lembrar de algum exemplo da empresa de vocês ou fora, alguma coisa que você descobriu e você fala assim, cara, isso foi bem relevante. Eu acho que essa pergunta parece um pouco de interesse de emprego, né? Talvez seja porque acabou de gravar falando sobre desenvolvimento profissional. Mas se você puder lembrar um pouco aí de uma ação que você fez, que você ficou legal. Eu tenho uma com a Luísa aqui, né, que ele me ajudou. Se quiser usar, fica à vontade, mas se quiser usar outra, fica à vontade também. E é tão legal quando a gente descobre um defeito. A gente trabalha com manutenção e quando você consegue... Eu não sei vocês, tá? Mas eu já cansei de ir para casa no ônibus pensando... parece doideira, mas, exemplo, eu já descobri defeito dormindo. de sonhar, cara, por que eu não pensei nisso? Aí voltar para a empresa e ter descoberto isso. É um prazer muito bom, né? Talvez seja mais uma característica. Gostar de resolver problemas, de conseguir descobrir o defeito. O que vocês acham? Eu posso compartilhar um pouco dessa experiência que a gente viveu junto lá com o legal. equipamento, né? É bom que eu posso contribuir também um pouco. Então, esse equipamento, o Silvio, né, compartilhou esse desafio com a gente. Esse equipamento tinha um defeito que você já suspeitava, no caso, que seria uma série de defeitos com sintomas similares, né? Bem parecidos. Então, isso indiciava para quê? Um componente, né, comum em todos os equipamentos que apresentaria falha. E, de fato, foi o mesmo componente para todos esses equipamentos. Você vai saber melhor especificar aí a quantidade de equipamentos que a gente reparou na época, né? Foi incrível. Incrível mesmo. Porque, assim, era o equipamento que o Luiz está citando é um relé de proteção que é muito novo, é o que vai ficar de mercado para muito tempo. E a gente conseguiu descobrir um defeito, e aí não cabe aqui falar mais detalhes de fabricante e tudo mais, mas, assim, ajudou muito porque deu uma solução a curto e, além de dar uma solução a curto prazo, proporcionou insumos para a gente conseguir uma interface boa com o fornecedor e resolver um problema. Esse, com certeza, é um case positivo. E o que eu pude observar nas perguntas que o Aloysio falava era muito sobre a ideia de aonde eles são empregados, né? Qual é a repetibilidade disso. Então, assim, por isso que eu citei que as informações são importantíssimas. São essenciais. E, assim, uma das coisas que eu uso como referência, né, vocês, que a gente falou sobre foco, sobre curiosidade também. Gente, é incrível a facilidade que vocês têm com os equipamentos manuais. A forma que vocês fazem é um trabalho lindo. Eu tive a oportunidade de filmar a execução de uma
solda, né, de um SMD, circuito correto? integrado, Um circuito isso. integrado. SMD. É uma coisa muito legal mesmo. Mas com certeza isso é um case de. Você sabe, consegue lembrar de um momento que você descobriu um defeito, que você ficou feliz, Leonardo? Acaba que a felicidade é todo dia, porque todo dia tem um defeito diferente e parece que todo defeito é igual. Assim, a minha felicidade que eu tenho para consertar um equipamento barato é o que eu tenho para consertar um equipamento muito caro. Então é difícil eu mensurar aqui uma coisa difícil. E realmente essa alegria que o técnico eletrônica tem quando repara, né? Eu costumo citar que é semelhante a um cardiologista ali quando termina uma cirurgia e teve sucesso. É o mesmo sentimento. Por exemplo, nesse equipamento que a gente citou aqui, eu fiquei acho que quase 15 dias nesse equipamento, justamente porque a gente não tinha diagrama elétrico. Exato. Equipamento altamente complexo. Eu lembro que tinha um cartão fonte, um cartão CPU e outro cartão de entradas e saídas digitais. Sim. E era justamente no cartão CPU que deu a falha. Não vou lembrar agora de cabeça o componente, era um circuito integrado que provia alimentação lá de 1.2 volts para o processador, se eu não me engano. E justamente eu não tinha um outro equipamento para comparar, né? Para medir os test points ali, ver os sinais de entrada. E aí foi quando o Silvio conseguiu um outro que bom, ajudou, funcional, né? Já no 15º dia de análise. Eu lembro que você trouxe para mim num dia de manhã, 7 horas da manhã, quando foi. No mesmo dia, consegui, né? Liguei para ele e mandei a notícia que a gente conseguiu. É como se fosse um gol, né? Exatamente. É tipo, caramba. Eu acho que o que a gente pode compartilhar com a galera da eletrônica, que eu entendo quando a gente fala que é tão importante quanto, né? Para um técnico, quando ele conserta um equipamento de R$1.000 para um equipamento de R$1 milhão. Mas eu acho que vale a pena a gente ficar com essa informação na cabeça. É muito importante priorizar, né? Então, assim, como eu falei, hoje o profissional com propósito, ele precisa ter uma visão sistêmica do negócio. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas você acha que todo mundo tem que ter um nível de consciência? Eu sei que não é possível isso. Não tem como a gente exigir um nível de consciência estratégica, até por isso que é separado, né? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Mas quanto mais nós pudermos estar no mesmo vento do que o negócio que a gente faz, porque senão a gente pode estar colocando força naquilo que não é prioridade ou que não vai trazer um resultado. Eu acho que isso é importante para a gente. Vou dar o exemplo da Luiz, o equipamento que a gente que ele descobriu a falha, que a gente se empenhou nisso, isso também teve visita em campo, né? Então, assim, é importante, porque de repente a gente está remando ou tornando. E aí volta para um outro assunto, né? Que é independentemente de eletrônica. Esse não é só sobre eletrônica. É só sobre a gente ter a ideia que a gente precisa saber onde a gente investe tempo. E isso também é um papel da liderança, né? Em dar esse brief para a gente falar assim, cara, vai por esse caminho aqui. E várias vezes a gente gosta muito de manutenção. E por gostar tanto de manutenção, a gente tem um amor, o love, pelo ativo. E isso é um outro erro que a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa visão técnica, ela tem que estar similar, linkada com a visão estratégica para a gente investir a nossa mão de obra e investir o nosso conhecimento, a nossa força para conseguir bons resultados. Tá? Foi só uma observação que eu julguei muito importante. Mas é esse brilho nos olhos, né, Luísio? De Exatamente. Que não é todo mundo que tem isso. E outra coisa importante também, para algumas pessoas, trabalhar com eletrônica ou trabalhar numa bancada é extremamente desmotivador. O cara gosta de ir para campo, gosta de subir e descer. E tem gente que não, que gosta de um ambiente mais desse tipo. Vocês, com certeza, também treinam pessoas para trabalhar com vocês. E aí a gente fez aquela pergunta, quais são os atributos, que a gente falou de foco, curioso, né? Vocês observam isso, né? Tem pessoas que parece que tem um direcionamento, vai ter mais facilidade para ir por esse caminho, o mesmo caminho que vocês levaram a trazer e também trazer bons resultados. A gente falou sobre engenharia reversa e falamos sobre componentes que duram pouco, né? Ou então que isso pode até ser uma estratégia de equipamento ser feito para durar menos para você ter que comprar outro. Eu não duvido que isso possa acontecer, né? Se for um defeito redibitório, igual muito se fala quando você compra um equipamento que parece que é programado para falhar. Eu lembro que eu li uma matéria que existia uma lâmpada que tinha 20 anos funcionando porque a forma que a lâmpada era feita, ela não
não queimava, não abria, né, o filamento. Quais são os grandes desafios hoje com os componentes? Por exemplo, você pode comprar componente em qualquer lugar, existe componente falsificado, a gente tem que tomar cuidado da procedência, o mesmo componente tem fornecedores diferentes? Ou como é que funciona isso? Bom, inclusive a gente, lá no laboratório, passamos por uma experiência com um transistor, né, o tipo 50. Então, assim, é um componente que tem alguns fabricantes, né, que produzem esse tipo de componente. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque nem tudo que está na prateleira dizendo que é X realmente é X. Entra esse caso da falsificação, né? E aí teve até um colaborador nosso, o Cláudio, abraço Cláudio, baita técnico também, nosso amigo lá do laboratório. Só fazer um parênteses, o Luiz, ele tá me dando vários ensinamentos hoje. Primeiro que ele mandou um beijo para a esposa, isso vai ficar... E pra Não, vou equipe. mandar um abraço para toda a equipe lá, senão eu vou ficar com ciúme, né? Legal. Um abraço, galera, amo vocês. Então, assim, ele teve a iniciativa, né, de entrar em contato com o fabricante, mandando um e-mail para o fabricante, especificando ali o lote, né, e as características do componente que estava no encapsulamento. Mandou um e-mail, fotografou e mandou, e o fabricante retornou ele, dizendo que realmente aquele componente, aquele número de lote, não estava de acordo lá com os componentes que eles fabricam. Então, assim, foi uma surpresa para a gente e a gente teve que devolver esse material para o fornecedor, né? E depois de alguns dias, né, tivemos que envolver a área de engenharia de qualidade, de materiais, que também é um setor que a nossa empresa tem lá, que é um grande braço para a gente da manutenção, né? Que nos ajudou com essa tramitação entre o fornecedor, entre a área de suprimentos, e que conseguimos chegar realmente ao componente verdadeiro, né? E a partir desse componente verdadeiro, a gente começamos a respirar, né? Pô, é possível agora a gente manter o nosso ativo operacional. Que é justamente um ativo do sistema de freio. Então, assim, é crucial. Então, a gente identificou, bloqueou isso. Perfeito. E conseguimos, né, reverter e adquirir um componente original. Legal. Então, falando sobre os componentes, acaba que existe o componente original, existe o componente falso, que é aquele remarcado, é um componente, ele só não é aquilo que você esperava que ele fosse. Eles chegam e remarcam o componente. Tem o componente remanufaturado, que é aquele componente que eles tiram de uma placa usada, pintam ele, fazem a limpeza e desoxidação dele e vendem também. Muitas vezes no site está lá com remanufaturado. O setor de compra tem que ter muita atenção nisso. E quando você compra o componente, o técnico acredita que o componente vai funcionar. Acaba quando ele fica um pouco mais esperto, ele já vai com os testes ali, com multímetro, a gente vai ver a cor do componente, vai com o paquímetro, porque tem componentes que são muito caros. Eu lido com componentes que são R$2.000, R$3.000, um componente. Então, eu tenho uma atenção muito grande porque eu tenho que responder sobre isso. E quando dá um defeito, eu tenho que provar que aquele componente não é original. Então, a gente pode fazer uma análise destrutiva do componente comparando com o componente original, ou, dependendo do caso, eu tenho que mandar até para um raio-x, bater o raio-x daquele componente e saber o que está ali dentro se equivale a um componente original. Agora, a questão de comprar, o certo é você comprar em vendedores homologados. Tem fornecedores que fazem todos esses testes, acaba sendo um pouco mais caro. Ou diretamente na fábrica, entendeu? E aqueles que são falsos, é bom bloquear. Eu já peguei componente, tipo, uma bateria invertida, era para dar positivo para a direita e negativo para a esquerda, estava ao contrário. Eu fiz a análise destrutiva dele e estava invertido lá dentro, que era uma bateria com cristal. Uhum. Então tem que ter essa atenção, porque acaba que há uma cobrança do técnico. Já teve cobrança tipo, mas esse componente é falso mesmo? Como você chegou a essa conclusão? Então você tem que provar. Qual foi o procedimento de solda? Você soldou da maneira correta? Como estava a sua pulseira antiestática? Tem todas essas questões, porque pode acontecer de você colocar a mão no componente e queimar por estática? Pode acontecer. Agora você tem que fazer todo o estudo de temperatura da placa, ver todas essas questões, se a alimentação está correta, as alimentações positivas, negativas, entendeu? Entendi. A gente fala sobre forma de soldar, né? Tu falou de pulseira antiestática. Hoje, a forma que vocês fazem reparo,
Quanto tempo vocês acham que um profissional demora para se capacitar, ficar um bom técnico eletrônico com capacidade de fazer solda, retrabalho, de tirar um componente, ressoldar? Você acha que demora quanto tempo para ele ter uma experiência legal? Assim, um mínimo, assim, o que vocês acham? Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão lá e conseguem aprender rápido, dão resultados rapidamente. Existem públicos diferentes de... eu já ouvi falar assim, não, gente, mas a pessoa que trabalha com eletrônica quando tem a mão menorzinha, é melhor para fazer isso. Estou perguntando assim, sem muita polidez, tá bom? Sim, sim. Quanto tempo vocês acham que dá para um profissional ter uma boa experiência e conseguir resultados significativos? Bom, a experiência de análise de circuito é um tempo mais prolongado, né, para o técnico desenvolver essa habilidade, né, de analisar um circuito, analisar um diagrama e conseguir, a partir do diagrama ali, conseguir fazer um reparo. A questão do manuseio, né, habilidades manuais, eu acho que são coisas mais... claro que vai de pessoa para pessoa, tem pessoas que realmente têm aquele perfil mais bruto, mais robusto, mas não significa que não vai ser um bom técnico eletrônica. Só que ele vai ter esse tipo de bloqueio para trabalhar com equipamentos menores, né, mais minuciosos. Então, mas em contrapartida, ele pode ser um bom técnico em análise de circuito, né? Pode chegar rápido no diagnóstico. Então, assim, justamente quem está na liderança, né, ter esse olhar, esse técnico, eu vejo que é um cara tem uma habilidade manual mais minuciosa, então vou separar ele para esse tipo de atividade, esse tipo de equipamento, e vou deixar esse cara aqui para um equipamento mais robusto. Acabamento melhor, né, para fazer as coisas. Né? Exatamente. Então, assim, a parte manual, ela é desenvolvida e, assim, a gente compartilhou conhecimento, voltando lá ao assunto lá do relé, a gente compartilhou um conhecimento com um colaborador da tua equipe. Para aprender. Rapidamente ele aprendeu, absorveu e continuou tocando as manutenções lá, de uma remoção de um circuito integrado SMD. Então, assim, não é simples, mas ele em uma semana dominou. Então, assim, a gente fica feliz também, né, de dar esse resultado também para o time. Com certeza. E olhando assim para a empresa, a empresa acredita, né? Assim, a empresa tem que acreditar que o técnico eletrônica vai prover resultado, e muitas das vezes não é resultado imediato, né? Às vezes é um resultado que vai demorar ele chegar em um diagnóstico, e depois que ele chega no diagnóstico, ele vai produzir ali o primeiro resultado, e a partir dali vai vir uma série, né, de soluções, né? Então, a empresa é muito positivo também, né? Eu posso falar isso da minha empresa, que acredita nisso. Então, assim, olhar para o técnico eletrônico e dizer, o técnico eletrônico é um perfil diferenciado, que ele precisa de tempo, precisa de mais, né, atenção ali. Não são situações que ele se depara de manutenção que às vezes vai ser rápida, não, vai demorar mais tempo. Então, assim, acreditar que realmente você vai ter esse resultado lá na frente. Investir tempo em desenvolvimento, né? Exemplo, cara, Exatamente. eu preciso dar tempo para que o colaborador consiga fazer a sua pesquisa. E aí entra muito também na credibilidade que o colaborador tem, né? No que você conhece o perfil e os resultados. Eu acho que os resultados que a gente vai entregando acabam cada vez mais validando que o tempo investido Valeu a pena. Achei interessante que o Luiz falou sobre ter uma área específica para isso, porque às vezes o dia a dia do quebra, conserta, quebra, conserta, quebra, conserta, é um ciclo eterno. Isso serve para todas as áreas da manutenção. Esse ciclo de quebra, conserta, ele pode servir para alguns tipos de manutenção. É que às vezes a gente acha que não, depende sim, tem locais que a gente trabalha com quebra, conserta e tudo bem, e está tranquilo. Depende de acordo com a estratégia. Mas é muito legal saber que é possível você destacar pessoas, colaboradores para fazer pesquisas e trazer resultados positivos, né? Bom, eu perguntei sobre características, sobre atributos. Muito do que vocês falam sobre pesquisa entra na parte de instrumentos. Então você precisa usar instrumentos de medição, né, para poder diagnosticar. Então, dando exemplo na área da saúde, hoje você tem equipamentos que fazem diagnóstico da área de saúde, que o cara entra no equipamento e já sai lá quase com um diagnóstico pronto. Hoje, esses instrumentos, qual a importância e como você tem dicas de boas práticas para, por exemplo, buscar instrumentos de medição, multímetros, alicates amperímetros ou osciloscópios? Isso é muito importante para o dia a dia de vocês, né? O que há de novo? Qual é o dia a dia da utilização desses instrumentos? Bom, assim, um instrumento de qualidade para um técnico é fundamental. Um instrumento
calibrado certinho, né, com a periodicidade da calibração certinha, né, com, por exemplo, no multímetro, com as ponteiras, né, íntegras ali. A gente também citou a engenharia reversa, né? Existe hoje, né, ferramentas que vão te auxiliar para você fazer uma engenharia reversa. Só para contextualizar, né, a engenharia reversa é a partir do equipamento a gente gerar um diagrama, né? A gente falou muito em engenharia reversa, obrigado. a gente não entrou muito no contexto. Né? Boa parte dos equipamentos são fornecidos com o seu diagrama, mas nem sempre isso acontece. Então, quando isso não acontece, né, existe esse estudo de analisar o equipamento e a partir dali a gente ir desenhando o diagrama elétrico. Então, existem ferramentas que vão auxiliar nesse processo, mas isso está muito com o técnico, né? Porque existe uma ferramenta que vai ser feito. Não, o técnico tem que ter ali a sua maturidade de entender que é uma ferramenta que vai te auxiliar, mas vai depender da sua expertise ali, né? Vendo o melhor caminho para aplicar aquela ferramenta e a partir disso aí construindo ali o seu diagrama elétrico. Nem sempre a engenharia reversa tem que ser do todo, né? A engenharia reversa pode ser pontual. Tem um equipamento que está dando defeito mais na parte lógica, na parte de dados. Então, vou fazer engenharia daquela etapa ali para que eu consiga ter uma análise ali assertiva daquela etapa. Então, você vai dosar tempo. Se não dá falha na fonte, então não precisa da engenharia reversa da fonte. Então, mais na etapa de controle. Então, você falou de ferramentas, então acho que isso é muito importante, né? Hoje, o técnico eletrônico ele tem que ter, né, esse tipo de mindset, né? Porque, assim, tudo existe uma oportunidade. Os equipamentos eletrônicos apresentam determinadas avarias e como é que a gente vai tirar o que há de bom nisso, né? Não é só reparar? Não é só reparar. Né? É reparar e entender o porquê. Né? Qual foi a causa? Não só tratar o efeito, mas sim olhar para trás, ver qual foi a causa. O que provocou esse defeito? Foi uma interferência externa? O que aconteceu para chegar nesse componente defeituoso? E aí vai depender dessa gama de instrumentos no entorno ali para poder auxiliar o técnico ter mais velocidade na hora de reparo. Né? Legal. Mais uma vez, acho interessante isso, né? Porque primeiro falar, cara, eu vou investir tempo aonde? Eu vou investir tempo aonde está dando problema. Aonde que é a parte mais ofensor. A partir do momento que eu tenho mais tempo, aí tudo bem, vou fazer completo. Então, muito, muito legal. Para mim, isso tem. Eu fico muito feliz em ouvir isso, tá, Luiz? Porque eu acho que esse é um segredo. É você investir o tempo corretamente. De repente, você está investindo um tempo numa coisa que não vai gerar um resultado positivo, porque o índice de falha é pouquíssimo. Então, aí você não está agindo estrategicamente, né? Exatamente. Instrumentos, hoje a gente tem vários fabricantes, né? Eu se perguntasse assim, por exemplo, Aloysio, qual é o osciloscópio que você mais gosta de trabalhar, o fabricante que você mais gosta, o fabricante do osciloscópio ou do instrumento, a gente pode falar qual é, tá? Pode falar? Pode. Tá, ok. Então, a gente utiliza muito Fluke, né? Para multímetro e utiliza Keysight, Agilent para osciloscópio. Então, assim, dentro da nosso dia a dia, eles nos atendem muito bem. Não sei qual a opinião do Leonardo a respeito desses instrumentos. Nos atende muito acabou bem. que ele falou stop de mercado. Então, acaba que nem sempre uma eletrônica menor vai conseguir chegar a esse nível. Sim. Mas tu vai cair ali no Minipa, no Icari. Perfeito. Tem marcas mais acessíveis no mercado que vão atender também o técnico. Entendi. Aí depende do nível de precisão que você quer, né? Que você precisa. O nível de, não sei, talvez certificação, que você precisa gerar dados. Eu acho muito interessante hoje quando você consegue linkar a parte de computação com a aquisição desses instrumentos, né? Hoje a gente consegue ligar multímetros, alicates amperímetros, botar num programa e você já emite o relatório do teste que você fez. Isso são possibilidades. Criação de giga de testes também, né? Eu acho que facilita você criar rotinas. Então, você imagina, quando a gente tem muitos equipamentos, vários equipamentos divididos, e você tem uma alta taxa de teste necessário devido à falha, quando você cria gigas, né, na parte eletrônica, você consegue criar e melhorar o processo para identificação de falhas também, né? Isso é um outro assunto interessante, porque se você consegue ganhar agilidade na identificação da falha através de uma giga de teste,
Isso facilita muito. Eu estou falando mais pela experiência que eu tenho na parte de manutenção, tá? Mas eu também acredito que é possível. Por exemplo, na nossa equipe, a gente já criou lá uma giga de teste para testar a placa eletrônica com conceitos simples, mas que facilitou bastante a identificação. A gente não conseguia reparar, mas a gente conseguia falar assim, olha, essa aqui está ruim, eu preciso mandar para reparo. Uma outra coisa importante também, gente, aí vocês me corrijam, porque eletrônica não é a minha área principal, mas a inspeção visual e detalhada também de uma placa ajuda bastante, né? A pessoa ser, como eu posso dizer, detalhista, faz parte também da identificação do defeito, né? Olhar para a placa... A inspeção visual, que é o primeiro passo para a identificação do defeito? Eu acho que não. Não? Na verdade, não. O primeiro passo para a identificação do defeito você primeiro tem que saber qual é a informação técnica de quem estava operando, qual é o defeito que foi encontrado em campo. Entendi. Porque senão você já não fez a manutenção com propósito que tu falou. Olha, como você setorizar algo se eu não sei qual setor que está. Então, o primeiro ponto é as informações, porque nem sempre aquele equipamento que está com defeito pode ser outro equipamento no campo. Então, é bom tu saber o que está acontecendo. Depois, lê o manual. Se você não sabe os parâmetros, você não deve nem tocar no equipamento de começo. Tem equipamento só de você ligar, sem uma carga na saída, tu vai queimar ele. Só de tu botar na tomada, tu vai queimar o equipamento. Então, tem que saber todos os parâmetros, como operar. Aí, depois desse ponto, sim, aí sabemos ali qual o defeito informado. Por exemplo, não liga. Não liga, tu vai trabalhar na fonte. Vai trabalhar no primário, no secundário. Não liga pode ser uma questão de inicialização também, mas de primeiro você vai na fonte. Aí tem essa questão da inspeção visual, Perfeito. soldas, o componente, o estado dele. Acho importante você falou, né? Exemplo, às vezes se tiver um equipamento com falha, vou abrir para consertar. Mas eu posso abrir? Esse equipamento está na garantia, que se eu abrir eu vou perder a garantia. Então são... Desculpa. Legal, Leonardo. Eu vi muito bem colocado mesmo. E a questão da análise visual é importante também, Silvio. Assim, a gente identifica pontos de... Pode identificar, é possível, oxidação, né? Aquecimento. Então, assim, antes mesmo de você energizar o equipamento, acho que é importante você ter esse cuidado em fazer essa análise visual. É importante. Então, você acompanha, tá no sangue do técnico eletrônico, né? Poxa, legal demais. Assim, gente, é importante entender que pelo que eu conversando com vocês, né, existe uma linha de pensamento de que, olha, a eletrônica agora vai ser troca, conserta, como posso dizer, não, vamos comprar uma placa nova e trocar. Mas existem grandes desafios para o técnico eletrônico, como o Leonardo falou, não só na hora de bancada, mas é uma profissão que você se apaixona por ela, né? Não sei exatamente quando vocês falam assim, cara, eu quero continuar nessa área, eu gostei, me realizei nessa área. O tempo que vocês já têm de experiência demonstram que vocês gostam do que fazem e estão felizes fazendo isso. E é uma área que precisa ter mercado. Quando eu falo de remuneração, gente, é um assunto que às vezes pode parecer não estar voltado para manutenção com propósito, mas é um engano, tá? O manutenção com propósito ele não prega uma ideia romântica. A gente trabalha porque, né, nós precisamos ganhar dinheiro, desenvolver também. E me parece que é uma área que tem um mercado amplo, igual vocês falaram, né? Que não é só o cara que conserta televisão, equipamento naval, industrial, carro. Então, assim, se a gente olhar aqui para o estúdio hoje, você vai ter eletrônica na televisão, vai ter eletrônica na iluminação, na caixa de som do retorno, vai ter eletrônica em várias áreas. Então, acredito que é um mercado que continua valendo a pena investir nele e se capacitar e, quem sabe, entrar nesse mercado de eletrônica ou mudar de função. Engraçado que a gente gravava outro programa e a gente falava sobre desenvolvimento profissional, e falava sobre você se realizar na área que você está fazendo e como a geração atual hoje ela é desprendida de vou mudar de emprego, para essa geração é mais tranquilo, né? E às vezes a pessoa está trabalhando num emprego que ou não rende para ela o recurso financeiro necessário para o sustento dela, para os seus sonhos, para as suas realizações, ou realmente não está feliz no que está fazendo, está procurando uma outra área para fazer. Por exemplo, quando um aluno sai do nono ano, na minha época era o 8º ano, não sei se vocês lembram disso, né? Oitava série. Hoje tu sai do nono ano e vai fazer uma prova para FATEC, ETESC, sei lá, FATEC, Cefet, os cursos técnicos que a gente tem aí. E aí ele vai ter uma opção lá na área de
técnico em mecânica, técnico em eletrônica, técnico em eletrotécnica e as diversas áreas que a gente tem. Então é bom falar sobre esse assunto para o pessoal entender qual é o dia a dia do técnico de eletrônica. Eu acredito, volto a falar, gente, o técnico de eletrônica, além de ser muito bom tecnicamente, precisa estar altamente ligado à estratégia da empresa que ele trabalha. Bom, a gente aqui na nossa conversa, a gente conta lados positivos e lados a melhorar, né? Então, assim, coisas que a gente já fez que deram resultados positivos e coisas que a gente aprendeu com os nossos erros. A gente citou uma coisa bem interessante sobre olhar para o manual para saber onde que eu vou alimentar. Vocês têm coisas engraçadas que aconteceram no dia a dia que você aprendeu com o seu erro e você falou assim, cara, isso eu não erro mais. Você consegue citar algum exemplo? Não fique com vergonha não, tá, gente? Mas vocês conseguem lembrar? Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo da minha vida. Hoje, antes de abrir qualquer equipamento, eu me cerco de todas as possibilidades de que eu tenha autorização para abrir e que eu não vou estar cometendo algum problema abrindo aquele equipamento. Isso é um ponto que eu aprendi com isso. Mas tem alguma coisa que você já fez e falou assim, cara, eu não dou esse mole, por exemplo, perder uma peça, ou então, vou dar outro exemplo, usar o soprador para tirar um capacitor e voar tudo pela mesa. Tem algum exemplo de que vocês aprenderam? Bom, assim, em específico não me recordo, Silvio, mas com certeza lá atrás energizar um equipamento com a tensão acima da tensão nominal, né? Questão de, na hora de remover um componente, justamente, que é a estação de retrabalho, exceder a temperatura e danificar um componente, né? Isso já aconteceu comigo, entendeu? Mas foi assim, coisas que a gente conseguiu reverter. Que bom. Coisas que a gente consegue reverter. Então, e fica a experiência, né? A gente vai, nem sempre é só sobre acertos, né? É verdade, sobre isso erros. É importante demais. Então, eu acho que isso é bacana. É bacana a gente compartilhar esse outro lado também, né? E como eu falei, assim, o técnico em eletrônica ele tem que ter, né? Tem que ser ágil para tomar algumas atitudes, né? Danificou, é possível. Então, vamos solucionar esse problema aqui, vamos reverter isso aqui e botar ele operacional de novo, o ativo ali. Eu achei uma coisa interessante de falar assim, olha, poxa, esse equipamento ele é essencial, não temos o diagrama, então calma aí, então não vamos colocar o Silvio para tirar o componente, vamos colocar alguém com uma experiência melhor, né? Isso também faz sentido, né? Ou então usar uma placa antiga para poder treinar. Eu fiquei sabendo que tem técnica eletrônica que tem mania de tirar componente e guardar num saquinho para quando precisar. Vocês fazem isso também ou não? Para conserto dos equipamentos que, por exemplo, um capacitor, alguma coisa do tipo, guardar e para utilizar. Acho que é um problema que você falou de remanufaturado, né? De recondicionado. Mas beleza, a gente não vai entrar no termo das gambiarras que a gente faz, não, né? E vocês fazem isso também em casa também? Vocês trabalham em casa também? Ou tipo assim, não, trabalho em casa, não mexo com nada de eletrônica? É casa de ferreiro, espeto de pau. Eu já trabalhei mais, confesso que eu já trabalhei mais. Como a gente falou, o segmento eletrônico ele é muito versátil. A gente citou aqui o próprio estúdio aqui, eu trabalhava assim, fazendo equipamentos de sonorização, por exemplo, mesa de som, compressor, caixas ativas, caixa de instrumento, né? E assim, no final de semana. Só que a gente vai ficando com mais idade, né? A gente vai ficando com aquele pique mais de ficar até tarde, né? Depois do horário de trabalho, chegar em casa e resolver mais problemas. E acabou que eu diminui um pouco esse ritmo, mas contrapartida eu tenho feito bastante manutenção de instrumentos. Maneiro. Né? Teclado, né? Por a guitarra tem ali a parte Luiz, elétrica. Além de um ótimo técnico, ele é um ótimo músico também, né? Parabéns. Então uma coisa que assim, que eu estava comentando até com o Leonardo antes da gente iniciar aqui o podcast, que é uma coisa que a gente vê resultado rápido, né? Por exemplo, a parte elétrica da guitarra, a parte elétrica do contrabaixo, ali, o potenciômetro, né? A blindagem do instrumento, legal. Reforço de aterramento. Então, é uma coisa que a gente consegue, né, fazer de pronto assim. Juntou útil ao agradável, né? E uma coisa que eu também amo. Legal. Junta eletrônica com instrumento, minha paixão. Eu tava pensando em começar o nosso podcast hoje com um violão aqui, mas eu falei, cara, não vai rolar. Gente, o nosso programa ele é bem rápido, né? Já deu no nosso tempo. Eu quero agradecer a vocês pela presença. Eu vou pedir vocês, como profissionais experientes da área, para olhar para aquela câmera ali agora, um de cada vez. Eu vou pedir para o Leonardo começar, para você dar suas considerações finais, falar para a gente aí, que é da área da manutenção, se você tem algum conselho para a galera que trabalha na área, que está pensando em ingressar no ramo da eletrônica, e o que é manutenção, o que é propósito profissional para você. Acho que é melhor
costumamos dar essa pergunta. Deixa suas considerações finais aí para o nosso público, por favor. Para aqueles que querem ingressar na área, eu falo que é uma área muito boa, vai ter muitos desafios. Eu peço para não ficarem agarrados muito à aula de YouTube, buscar informações até mais técnicas sobre o assunto, ler um pouquinho mais e se formar em algo bem, assim, tentar procurar algo bem específico que seja rentável, porque existem algumas manutenções que realmente não são viáveis financeiramente para o técnico. Então, eu espero que eles procurem esses caminhos na área industrial, na área naval, que são áreas melhores. Legal. Bom, pessoal, vocês que querem seguir por esse caminho, né, técnico eletrônica, está na dúvida, ou se já está estudando, ainda está na dúvida se é esse caminho que quer seguir, eu aconselho que realmente siga por esse caminho. É um mercado promissor, né? O mercado está aquecido novamente, e se a gente olhar para o lado, né, a gente tem parte ferroviária, a gente tem parte naval, parte de manutenção aviônica. Então, a eletrônica está nesses exemplos que nós demos aqui. Então, assim, vale a pena estudar, vale a pena investir tempo, gastar energia buscando conhecimento. Hoje está muito mais fácil, né? Justamente por essas ferramentas que a gente citou aqui, de você ter acesso à informação. Eu lembro que na minha época, em meados de 2009, 2008, quando um amigo que fez curso técnico comigo chegou com um livro lá, o Malvino, lá de 400 páginas, ele chegou na sala, cara, comprei o Malvino. Eu lembro que foi um alvoroço ali para a galera pegar e tirar xerox ali de algumas páginas. Então, assim, é porque a gente realmente valorizava aquela informação, né? Que não era tão acessível assim. Então, hoje as pessoas têm mais acessibilidade à informação, então vale a pena, né, buscar esse tipo de conhecimento na parte técnica. Não só técnica em específico de eletrônica, mas buscar se desenvolver, né, em coisas que realmente está atrelada a essa profissão, né? Que é a parte de análise de dados, né? Buscar entender um pouco de linguagem de programação. Eu acho que o profissional de eletrônica ele não consegue fugir disso, né? A gente trabalha com equipamentos eletrônicos que também tem ali um software rodando por trás de um microcontrolador. Então, acho que é muito válido também buscar esse caminho também. Sigam em frente, estudem, que as coisas vão começar a acontecer. Poxa, legal. A eletrônica está aí, é mais uma área da manutenção, né? Mais uma profissão onde, com certeza, trabalhar com propósito vai ajudar muito a você conseguir grandes resultados. O Manutenção com Propósito está muito feliz em recebê-los aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma visão muito realista do dia a dia de um técnico de eletrônica. Nós sabemos que a nossa carreira, né, como técnico na área da indústria, da manutenção, ela segue caminhos diferentes, né? Uns vão caminhar mais para a parte de especialistas, de continuar com a manutenção, outros vão querer liderar pessoas, ir para a parte de gestão, mas o Manutenção com Propósito acredita muito que pessoas como vocês podem liderar, podem trazer resultados cada vez maiores, né? Porque imagina, se vocês são referências de resultados positivos, imagina quando vocês conseguirem treinar cada vez mais pessoas e aí conseguir de uma maneira maior alcançar maiores resultados. Então, parabéns, vocês são referência para mim, para Manutenção com Propósito. Fiquei muito feliz e foi proposital não se aprofundar. A gente não tinha como falar aqui, né, como testar um elemento, por exemplo, um componente, por exemplo, a diferença de um componente discreto, né? Não tem como se aprofundar em 1 hora. Acho que nem 10 horas daria para se aprofundar. E a nossa ideia é conhecer vocês, conhecer o profissional. Acho que a Manutenção com Propósito chegou no nível de olhar para as pessoas e entender que o conhecimento técnico ele é essencial, mas ele vem sempre por uma motivação interna que fazem pessoas buscar mais, aprender mais, estarem engajadas, porque os desafios fazem parte disso. Então, parabéns por ser profissionais com propósito. Espero que a gente tenha a chance de falar mais sobre o assunto. Eu já perturbava muito a Luísa quando precisava de informações, e agora conhecendo o Leonardo também, você pode ter certeza que não é incomum aparecer uma mensagem lá, como semana passada, falando daquela fonte assimétrica lá, né, Luísa? Gente, muito obrigado. Um abraço para todos que acompanham a gente. Sigam, vocês têm LinkedIn? Tem, né, Luísa? Sim, LinkedIn, você também tem LinkedIn? Então a gente vai colocar aí a informação no LinkedIn. Se você sentiu, se você curtiu o papo com o Leonardo e com a Luísa e quer se juntar a nós,
E se inscreva no nosso canal, né, no LinkedIn e no YouTube, para você ficar recebendo informações. Mas se você também quiser falar diretamente com os nossos amigos aqui, para trocar figurinhas, trocar ideias, fiquem à vontade. Eu acho que os nossos amigos aqui vão gostar de receber esses contatos. O nosso mercado de trabalho, ele é amplo, mas a gente tem contato com todo mundo. Então, a rede LinkedIn está aqui para aproximar a gente, para saber que existem profissionais com referências. E se você busca querer mais informações de eletrônica, o Aloysio e o Leonardo são pessoas altamente capacitadas para te ajudar nisso aí. Tá bom, gente? Mais uma vez, Aloysio, muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Gente, até a próxima. Um grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Nossa.